Você sabia que existiram gladiadores na versão feminina? Elas eram chamadas de gladiatrix e fizeram uma grande repercussão aonde apareciam. Desde eventos envolvendo gladiadoras versus anões a combates noturnos, a mulherada fez história na Era Romana. Vem comigo que eu vou provar na história como elas apareceram e fizeram muito sucesso. Só aqui no canal Rei dos Fatos. Para entender o lado feminino dos combates, vamos dar uma pincelada nos conhecidos gladiadores. Os guerreiros gladiadores da Roma Antiga eram bravos homens que lutavam em uma grande arena para entreter os espectadores romanos. Eles eram em sua maioria escravos e prisioneiros de guerra, treinados especialmente para lutas em uma grande arena que envolviam combates entre eles mesmos ou contra os mais perigosos animais selvagens, conhecido como as feras. Para as lutas durarem mais tempo, eram fornecidas armaduras de defesa que consistiam em diversas proteções como escudos e capacetes. Para o ataque, diversos tipos de armas eram distribuídos como lanças, espadas, chicotes e por aí vai. Alguns tipos de gladiadores lutavam também montados em cavalos. Mas o que certamente você não sabia é que em um determinado período histórico, essas lutas não envolviam somente os homens, mas sim as corajosas mulheres gladiadoras, ou como eram denominadas, gladiatrix. Por que elas lutavam e quais eram as diferenças das lutas delas para os homens? Calma, que até o final você vai saber. Mas antes venho aqui fazer um humilde pedido para vocês. Vamos pôr esse canal nos radares do YouTube. Se inscreve aqui e comenta na seção dos comentários ideias para os próximos vídeos. Combinado? Eu me chamo Paulo Andrade e vai deixando o like nesse vídeo, porque como dizia um grande ditado na Roma Antiga, em terra de YouTube, quem tem um like é rei. As referências históricas comprovam que as mulheres se digladiavam, assim como os homens, para garantir o entretenimento da população romana. Elas não eram tão numerosas, mas a participação delas nas lutas foram suficientes para ficarem registradas na história. A diferença em comparação ao lado masculino era que as gladiatrix, gladiatrizes ou gladiadoras não eram escravas, mas sim mulheres livres. Elas entravam nesse mundo violento por livre e espontânea vontade, porque de certa forma era algo muito glamuroso para as campeãs que buscavam prestígio e fama. As guerreiras aparecem em alguns documentos históricos, como em 63 d.C., em que Tácito relatou que o imperador de Roma chamado Nero tinha organizado um evento de jogos com muitas atrações incomuns. E isso inclui as mulheres guerreiras na arena. Segundo esses documentos, o imperador adorava forçar lutas entre as esposas dos senadores, como foi feito diante ao rei Tirídates da Armênia. O povo romano estava precisando de uma pimenta a mais nas lutas, e é claro que as mulheres trouxeram esse gostinho juntamente com os anões. Não bastava as mais diversas feras selvagens, o espetáculo das arenas contavam com lutas de mulheres versus anões, e até à noite essas lutas ocorriam. Deveria ter sido engraçado se não fosse trágico. Outras fontes mencionam os escritores Marcial e Estácio, que também relataram as batalhas femininas. Além disso, o poeta Juvenal, e não é brincadeira não, é Juvenal mesmo, Décimo Júnior Juvenal, deixou registros de uma guerreira chamada Mévia, que caçava javalis com uma lança em suas mãos e seios expostos na arena. O escritor romano Petrônio deixou relatos sobre gladiadoras lutando sobre bigas, e também existem registros de Suetônio a respeito de embates entre escravas orquestrados por Domiciano, que governou o império entre o ano de 81 e 96. E em pelo menos uma das ocasiões, o imperador teria organizado embates de gladiadoras contra anões. Da mesma forma que acontecia com gladiadores, as gladiadoras geralmente não eram mortas ao final dos embates.
Claro que sempre existiam as exceções, mas o custo e o tempo de se treinar novos soldados era muito alto. Era muito mais atrativo assistir os combates das mulheres, pois era algo não tão comum, e essa raridade é o que tornava os combates envolvendo as mulheres um verdadeiro espetáculo. Aí você se pergunta, não existiam as câmeras fotográficas? Como de fato sabemos mesmo que esses combates que envolviam o sexo feminino era de fato verdade? Por causa desse material esculpido em pedra, por exemplo. Aqui percebemos que a cena esculpida, provavelmente entre o século I e II, mostra duas gladiadoras, Amazona e Áquila, em pleno combate. A peça foi encontrada em uma cidade antiga do Império Romano, chamada Halicarnasso, que hoje corresponde à localidade de Bodrum, situada no litoral da Anatólia, na Turquia. Segundo os historiadores, aparentemente a luta travada entre as guerreiras acabou em empate, e o registro em pedra é o único desse tipo já descoberto no mundo. Perceba que ambas as mulheres apareciam equipadas com as vestimentas e itens semelhantes aos guerreiros masculinos, como protetores de braços e canelas, escudos, espadas e uma espécie de calção usado para tapar a genitália, denominada subligaculum. É mesmo, é? Outro raro artefato real é a estatueta de bronze de 2000 anos que se encontra no museu, que nem ouso falar o nome, de Hamburgo, na Alemanha. A gente consegue perceber que a mulher representada está em posição de triunfo, vestindo apenas um calção e segurando uma espécie de espada de lâmina curva, mais conhecida como sica. Fora que os arqueólogos encontraram esqueletos de mulheres romanas na Inglaterra, sepultadas com os itens de gladiadores junto com elas. Uma foi em Londres e outra foi em Crandon. Como os homens geralmente lutavam com o peito desprotegido, as mulheres também seguiam essa regra. Logo, os combates chegavam a ser considerados espetáculos exóticos, pois a mulherada lutava com os seios à mostra. Regra bem machista, não concorda? A participação das mulheres nas arenas foi banida por volta do ano 200 pelo imperador Lúcio VII Severo. Embora muitos pesquisadores acreditam que as lutas ocorreram clandestinamente muito tempo depois. Você sabia da existência dessas mulheres gladiadoras? Acha justo elas lutarem nas mesmas condições dos homens? Comenta aqui a sua opinião. Até a próxima!